Como vocês bem sabem, eu gosto de ser bem objetivo e direto ao ponto em todos os vídeos. Então aqui não vai ser diferente, eu vou mostrar para você o quanto que é necessário para você ter de capital aí para viver de arbitragem de liquidez. Quem não sabe o que é arbitragem de liquidez, veja o vídeo aí na playlist sobre arbitragem no comentário ou na descrição desse vídeo aqui. Então, afinal de contas, o quanto seria necessário para você viver só de arbitragem, né? Primeiro de tudo, você precisa saber os tipos de arbitragem que existem e quanto que você consegue tirar aí de recompensa para você todo mês percentualmente. Então, a primeira forma de arbitragem de liquidez, como vocês podem ver aqui, aqui nessa imagem, é a arbitragem de stablecoins, que é a arbitragem mais segura que existe. Você vai trocar ali o BUSD por USDT, o USDC por USDT, sempre abaixo de $1 e trocando por $1, aumentando sempre a quantidade aí de dólares. Você vai tirar um yield aí médio de 2 a 5% ao mês no método mais easy. Você só pegando aquilo aqui que é o mais óbvio. Você se aprimorando consegue tirar aí 5 a 12% ao mês. O segundo tipo aí de arbitragem de liquidez que você pode fazer é a arbitragem de altcoins, que eu dou uma entrada ali lá na playlist sobre arbitragem, que é essa playlist aqui, inclusive, nessa playlist aqui, a arbitragem de stablecoins da prática, parte 1. Então, basicamente, o que é que eu mostro aqui nesse vídeo? Eu dou introdução aqui na playlist, como que você pode fazer a arbitragem de liquidez. Eu vou deixar nos comentários e na descrição aqui desse vídeo para que você possa aí se beneficiar com isso, caso você nunca tenha visto a playlist antes, beleza? Calma aí que tem muito mais conteúdo mais interessante e eu também vou chegar no ponto que é o quanto que você precisa aí para viver. Não é uma coisa que eu falo assim, tipo, você pode escolher uma dessas formas aqui de arbitragem e você não vai ter uma forma de fonte de renda fixa. Dependendo do que você está fazendo, você vai alterar o percentual de recompensa que você vai receber todos os meses. Já na arbitragem de altcoins que eu acabei de falar agora mesmo, o que acontece é que você pode também automatizar essa arbitragem. Você não precisa estar fazendo essa arbitragem de altcoins. Você pode fazer também através da AppDeFi. Veja aqui o link que eu vou deixar também lá nos comentários, na descrição também. Você pode fazer isso tudo de forma automatizada. A gente tem até aqui um vídeo institucional na qual a gente explica o que é a arte. Não vou deixar rodar esse vídeo aqui todo, mas é interessante vocês verem, né? Vocês podem fazer a arbitragem de forma automatizada em ciclos de mês, ou seja, todo dia 10 do mês seguinte a gente fecha uma rodada e abre outra. Então você tem várias formas aí de você conseguir tirar um yield muito interessante. Lá na Aptos, por exemplo, o yield está sendo em média de 4 a 3% ao mês, que dá uma média aí de 40 a 50% ao ano em dólar. E a gente vai abrir aí no próximo mês o stake aí para Bitcoin. Vai ser muito interessante mesmo e todos os dados são públicos, porque você pode aí ver onde é que está o seu dinheiro aí em tempo real. Muito bacana, né? Agora, uma arbitragem de liquidez que você pode fazer que aumenta rapidamente o seu capital. Claro que tem um limite, você chegando ali em 100 mil, 200 mil reais, vai começar a diminuir essa oportunidade, porém o risco é muito maior, que é a arbitragem de altcoins de alto risco. Eu falo também lá na playlist sobre arbitragem, sobre essa daqui também. Se você pesquisar mais a fundo, você vai ver que é possível fazer isso daí sim. Eu fazia isso no começo e é por isso que aconteceu isso daqui comigo. Eu falo aqui nesse vídeo como que eu multipliquei em 6 vezes meu patrimônio nas criptomoedas de forma conservadora. Eu comecei com essa arbitragem aí de mais alto risco, daí eu fui diversificando ali meu portfólio de arbitragem e aí consegui cada vez mais ter uma renda consistente e assim viver disso. Por isso que nesse vídeo aqui eu estava viajando na Croácia agora mesmo, nesse vídeo aqui, e esse é o meu estilo de vida ultimamente, é de viajante, de estar indo exatamente onde eu sou melhor tratado, e é exatamente o ponto que eu quero chegar aqui nesse vídeo também. Mas primeiro eu gostaria de apresentar para vocês as diferentes formas de arbitragem de liquidez que existe e o quanto que você vai tirar de yield aqui, ou seja, de recompensa. Basicamente, recapitulando, existe a arbitragem de stablecoins, que é a mais segura, você vai tirar uma média de 2 a 5% ao mês. Existe a de altcoins, aqui você pode fazer manualmente, que eu ensino aqui na playlist gratuitamente, mas que você pode também utilizar aqui a AppDeFi para poder fazer isso de forma automatizada e seguir seu dinheiro em tempo real, que a gente mostra lá no painel do TVL. Temos relatórios também que acompanhamos a cada 10 dias. E o que é que eu quero chegar no meu ponto, né? Porque para algumas pessoas 10 mil reais pode ser pouco,
um padrão de vida ali medíocre. Agora, se você mora em uma cidade específica, por exemplo, João Pessoa, 10 mil reais, poxa, já passa a ser interessante, entendeu? 5 mil reais pode ser muito pouco para alguém que mora em São Paulo, mas já pode ser bastante, ou dá para ver um padrão de vida ali mediano, em João Pessoa também, ou em outras cidades aí, ao redor do Brasil, ou até no leste europeu. Então, para cada aspecto aí, de forma de viver, você vai ter um tratamento diferente de quanto de renda que você vai precisar ter. Por exemplo, no método aí de viajante global, que é por isso que o nome desse canal aqui é Cripto Globais, porque você pode ter uma renda cripto aí de forma global, não importa o país que você esteja, você pode ter uma renda cripto aí em um USDT, em Bitcoin, né, fazendo arbitragem de liquidez. No método de viajante global, aí você pode morar em países como Portugal, Croácia, Espanha, que tem um custo de vida bem mais baixo, principalmente no interior, ou então nas cidades menos afastadas das capitais, das cidades grandes como Barcelona, como Madrid. Você vai conseguir ter um custo de vida bem mais baixo do que a média da Europa, de 1.500 euros, e aí você precisa ter um capital bem menor também, mesmo diversificando na arbitragem da liquidez. E é isso que eu vou mostrar daqui a pouco, calma aí. Por exemplo, se você decidir morar em Portugal, Croácia, Espanha, no leste europeu, utilizando as técnicas aqui de arbitragem de liquidez, um capital de 20 mil, 50 mil euros, você pode viver tranquilamente, seja em Portugal, Espanha, Croácia. Ou seja, ao invés de você precisar de, por exemplo, 500 mil euros, 700 mil euros para poder chegar a uma renda dessa no mercado tradicional, com a arbitragem de liquidez você precisa de uma renda aí de 10 a 20 vezes menor. Ou seja, você consegue acelerar esse processo aí em 10 vezes a 20 vezes. Então é uma coisa aí exponencial, e é por isso que é muito interessante. Você não vai ver nenhum outro perfil aí na internet falando sobre esse tipo de coisa, beleza? A segunda forma que aí você consegue entrar em prática aí, trabalhando 1 ou 3 anos aí com arbitragem de liquidez, que é você se mudar para um local melhor no Brasil. Por exemplo, aqui que eu mostrei aqui nessa imagem, a maior parte das pessoas que estão nesse canal aqui com certeza moram em São Paulo, Rio de Janeiro, que são as cidades mais populosas do Brasil. Porém, o padrão de vida nesses lugares é muito estressante, é caro e também é perigoso também, infelizmente. Você pode viver em cidades mais tranquilas, que tem um custo de vida bem menor também, como João Pessoa, Floripa, aí, claro, Gramado, aí, eu dei o exemplo aqui, não é que é barato, é que é mais seguro, é uma situação mais livre que você tem ali, comparada a São Paulo, Rio de Janeiro. Eu, pessoalmente, pessoal, não gosto de São Paulo nem um pouco. Assim, no geral, não gosto de nada de São Paulo, nada mesmo. Porque se eu quero comodidade, quero ter coisas perto, tem um monte de capitais na Europa que são muito mais baratas e muito mais seguras também. Então não faz nem sentido São Paulo para mim, aí para um ponto de vista aí de um nômade digital. Então, nesse caso aqui, caso você queira ter uma vida melhor dentro do próprio Brasil, gastando muito menos, você poderia escolher cidades aí no interior ou cidades mais afastadas das capitais, porque você não precisa estar num grande centro econômico. Esses centros econômicos aí possuem aluguéis muito caros, cerca aí de 3 a 10 vezes até mais caros do que em outras cidades aí de porte menor, que você pode ter uma qualidade de vida muito superior, pagando muito menos e não tendo todo esse estresse aí de São Paulo e de Rio de Janeiro, que eu não vejo nenhuma vantagem nas cidades, sinceramente mesmo. E, por exemplo, nessas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, de 1K a 2.500 dólares pode ser bem pouco. Já em João Pessoa, em alguns bairros de Florianópolis, 1K, 2K em 500 de dólares, dá para viver até bem, até para muita gente, dependendo do como é o seu estilo de vida, se é para uma pessoa ou duas, né? Então, nesse caso aqui, um capital de 50k de dólares, você já consegue ter um padrão ali de classe média alta, dependendo do seu destino. Por exemplo, se você ganha de 2.000 a 5.000 dólares em João Pessoa, você provavelmente vai conseguir viver muito bem lá em João Pessoa. No Airbnb você consegue alugar locais por 3.000, 4.000 reais ali, de frente para a praia, numa localização muito boa. Aí sobra ainda 6.000 aí para você se alimentar, se divertir, etc. Então, minha recomendação seria, eu diria que seria razoável você, ao chegar no capital de 50k USD, já começar a considerar talvez viver disso, já começa a fazer sentido talvez, tá? Então, claro que com 20.000 USD, ou seja, 20 mil dólares, você já pode até viver disso, porém você tem que ter uma experiência boa de 1 ou 2 anos
e aí você saber aplicar, voltando aqui, né? Você saber, deixa eu voltar aqui, você saber administrar aqui essas operações de arbitragem, ou seja, ter uma parte, um exemplo, 30% em operações de arbitragem de alto risco, uns 30% em arbitragem de altcoins e uns 30% de arbitragem de stablecoins. E aí você tirando um yield aí médio de 10% ao mês, 5% ao mês, aí você consegue sim viver com 20k USD, que é basicamente o salário de alguns programadores aí júnior ao redor do mundo. Então você conseguiria viver nas cidades aí menores, menos badaladas do Brasil, que você teria uma qualidade de vida melhor. Então com 20 mil dólares, caso você seja habilidoso aqui, seja esperto, você consegue sim viver com a arbitragem. E se caso você não queira simplesmente viver de arbitragem, mas ter uma renda extra, é por isso que eu recomendo aqui a playlist aqui sobre arbitragem, para que vocês vejam e comecem a beneficiar com isso daí. E também esse vídeo aqui no qual eu falo como que foi a minha jornada aí de aumentar em 100 vezes de forma conservadora meu patrimônio em criptomoedas, utilizando a estratégia de arbitragem de liquidez. Então, é por isso que eu sempre falo, se inscreva aqui nesse canal, ative o sininho, porque toda vida eu estou trazendo um conteúdo aí diferente, porque você não poderia imaginar que com 20 mil, 50 mil dólares, você poderia viver de um trabalho aqui que você não precisa ter um capital enorme, né? No mercado tradicional, para você ter uma renda aí de 1.000, 2.000 dólares, você precisaria ter aí pelo menos ao mês ali, né? Você precisaria ter uns 300 a 500 mil dólares. Uma coisa cerca aí, tipo assim, de 10 a 20 vezes maior do que você precisaria ter em arbitragem. E a arbitragem que eu utilizo aqui, eu faço já há mais de 4 anos. Então é uma coisa bem viável mesmo e possível de se fazer. Então espero que tenha aí solucionado sua dúvida. Eu simplesmente não ia dar um número exato, porque, claro, é aquela coisa que eu digo. Você pode ter um método aí do Cripto Globais, que você pode ser um viajante aí permanente, pode morar em países que te recebem bem, tem um custo de vida atraente, qualidade de vida atraente, ou você pode querer viver num local melhor no Brasil, sair de grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, que são muito caros, qualidade de vida, na minha opinião, é uma bosta. É isso basicamente, beleza, pessoal? Valeu, até mais, até o próximo vídeo.